Olá, eu sou a Rose e eu vou compartilhar com vocês conhecimento sobre desenvolvimento infantil com base na arte e educação, na neurociência e na psicomotricidade. Você sabe como as artes estimulam o cérebro da criança? As atividades criativas em arte podem ser ferramentas muito potentes para estimularmos as funções executivas nas crianças. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, as funções executivas são habilidades superiores que são desenvolvidas pelo nosso córtex pré-frontal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as funções executivas, visitem a nossa página no Instagram, que lá vocês vão ter muitas informações sobre as funções executivas. Mas para dar uma adiantadinha aqui e vocês ficarem um pouco mais familiarizados com a noção de funções executivas, o nosso córtex pré-frontal ele se desenvolve ao longo da nossa infância e da nossa adolescência. Ele vai terminar o seu desenvolvimento lá no comecinho da vida adulta. Então é todo um processo de amadurecimento dessas habilidades que começa desde cedo, desde a nossa primeira infância lá. Então, a partir das habilidades desenvolvidas pelo córtex pré-frontal é que a gente consegue amadurecer e se tornar adultos saudáveis e produtivos. Mas voltando ao assunto das artes, muitas famílias não entendem o porquê se trabalha a disciplina artes na escola. E hoje eu vou explicar para vocês o motivo. Os motivos, na verdade, são muitos. E cada linguagem artística vai trabalhar diferentes processos cognitivos. No entanto, existe um processo geral na produção criativa, principalmente em artes, que é parte do processo das funções executivas. E aí a gente vai entender como que se relaciona o processo criativo em arte e as funções executivas. O que eu quero dizer é que apesar das particularidades, todas as linguagens artísticas em si trabalham o processo de flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, inibição e planejamento. Primeiro eu preciso enfatizar uma coisa. As crianças têm uma predisposição imensa para o ato criativo, né? E o que é o ato criativo? Ele faz parte do processo da flexibilidade cognitiva, que nada mais é do que a nossa capacidade de adaptação e resolução de problemas. E como que a criança faz isso? Num jogo simbólico, por exemplo, uma colher vira um avião, um pauzinho com duas folhinhas vira uma mosquinha, e ela, a partir da ressignificação de objetos, vai trabalhando essa capacidade de transformar as ideias, a flexibilidade das ideias, daí flexibilidade cognitiva. E na arte acontece a mesma coisa. Para fazer qualquer atividade artística criativa, a criança tem que ter uma ideia e adaptar essa ideia às ferramentas que estão disponíveis naquela linguagem artística. E aí você me pergunta: Mas Rose, se a criança já faz isso na brincadeira, por que ela tem que fazer isso na arte? Porque a arte introduz o desafio. A partir de um momento que ela tem uma limitação, que é aqueles códigos propostos pela linguagem para expressar uma ideia, ela vai precisar adaptar essa ideia a essas ferramentas que ela dispõe. Um exemplo disso é uma atividade criativa na música, por exemplo. Ela vai ter uma ideia na cabeça e ela vai ter que expressar essa ideia a partir de sons. Ela vai ter que selecionar sons que expressem a ideia que ela tem. E nisso ela está usando a flexibilidade cognitiva dela, porque ela tem uma ideia que ela está passando para outra forma de expressão, para outra possibilidade de expressão. A memória de trabalho, por exemplo, é muito utilizada em exercícios criativos de teatro, né? Onde a pessoa tem que manter ali na mente uma informação dada num primeiro momento e relacionar rapidamente com ações e possibilidades de representação desse tema para produzir uma cena que expresse esse tema. O controle inibitório é necessário para começar, desenvolver e terminar qualquer processo artístico. A criança precisa eliminar os distratores e focar no tema proposto, analisar ferramentas, buscar outras ferramentas para conseguir realizar um trabalho.
né, finalizar esse trabalho. E eu, como arte educadora, posso dizer com segurança que um processo criativo pode envolver as crianças de forma tão profunda que elas ampliam a sua capacidade de concentração de minutos para horas, né? Elas ficam ali muito centradas, muito focadas em fazer os trabalhos, e há casos em que elas não querem deixar a atividade porque elas querem finalizar, elas querem terminar aquilo. E aí a gente tem uma aprendizagem de tempo, né? Deixa o trabalho hoje, amanhã você continua. Essa noção de continuidade e de processo. Uma outra coisa que é geral aos processos de criação é o planejamento, né? E o planejamento é incrível. Por quê? Porque numa atividade de dança de 2 minutos, numa criação de dança de 2 minutos, a gente trabalha tanta coisa ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a gente precisa trabalhar a combinação entre movimentos, selecionar os movimentos e a ligação entre eles. A gente precisa selecionar a música, se vai ter música, se não vai ter música. Mas, Rose, tem dança sem música? Sim, existe, mas isso é papo para um outro vídeo. Voltando à questão do processo criativo em dança, a gente tem que selecionar ritmos, a gente tem que selecionar as figuras espaciais que nós vamos fazer, as figuras de entrada e de finalização. Então, assim, é um processo muito complexo, onde a gente trabalha várias relações e a gente desenvolve aí a capacidade de planejamento de forma ampla. E essas habilidades, tanto o planejamento quanto o pensamento relacional, são extremamente importantes para toda a vida da pessoa, né? Para toda a vida adulta, seja no ambiente laboral, seja no ambiente acadêmico e mesmo na vida cotidiana. Planejamento e pensamento relacional são super importantes. E vocês querem saber? As crianças amam esses processos, porque a partir deles elas se empoderam da sua capacidade de realizar, elas conseguem perceber como começa uma coisa, como termina, elas conseguem entender que há umas dificuldades aqui no começo, mas depois elas superam essas dificuldades, então elas ficam muito felizes por superar suas dificuldades. E nós, educadores, estamos ali para amparar, para questionar, para testar as possibilidades e para dar todo o suporte para esse processo imensamente rico. E tem mais, a Ana May Barbosa, que é uma estudiosa brasileira super reconhecida no campo da arte e educação, ela fala que a arte ela promove o pensamento desviante. E o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o processo artístico da criança, trabalhar o processo artístico com a criança, promove a capacidade de inovação, de resolução de problemas e de encontrar novas possibilidades. E para inovar, nós precisamos usar muito as nossas funções executivas. E ao mesmo tempo precisamos exercitar muito a nossa capacidade de ação. Isso é uma outra grande possibilidade que a arte nos dá, porque ela promove a capacidade de agir, a proatividade. Num processo criativo, a criança precisa agir. Ela precisa testar as ideias dela na prática, e essa inteligência da prática ela é hiper importante também para o nosso desenvolvimento. Esses processos vão promovendo a proatividade, a iniciativa, a determinação, persistência. É muito comum nas primeiras aulas ou oficinas de arte as crianças ficarem muito tempo falando sobre as ideias nas atividades criativas, e com o passar do tempo elas vão começando a ficar mais rápidas, elas pensam algo e testam, pensam e testam, então isso vai ampliando a capacidade delas de ação. Enfim, pessoal, é muita coisa que se trabalha dentro de uma aula de artes, independente da linguagem artística abordada. Hoje eu falei um pouquinho sobre como as funções executivas estão relacionadas aos processos criativos presentes nas aulas de artes. Também falei como a arte pode promover a inovação, a persistência, a proatividade, sobre como tudo isso é muito estimulante para as crianças. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Qualquer dúvida, angústia, depressão, coloca aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. E se esse conteúdo trouxe uma luz para sua cabeça e para o seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e aperta o sininho para receber notificações, que a gente vai ter muito mais conteúdos como esse por aqui.
Um beijo e até a próxima!